Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Nós estamos aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse nosso encontro semanal, sempre por aqui passando instrutores, gente com conhecimento sobre vários assuntos. São assuntos que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso, mas a gente sempre frisa toda semana, são informações que servem para você que está em qualquer região do país, são informações muito importantes e muito interessantes. A exemplo desse assunto de hoje que eu tenho certeza que vai despertar a sua atenção, hoje a gente vai falar sobre o uso do drone como ferramenta de precisão na produção de cana-de-açúcar, um assunto muito bacana. Quem está aqui comigo pela primeira vez aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, Tamilon Camilo Dias. Bom dia, Tamilon, seja bem-vindo. Bom dia, prazer muito grande estar falando aqui com vocês e compartilhando um pouco desse conhecimento, dessa tecnologia que já está presente nas propriedades rurais. Muito bem, o Tamilon conhece do assunto, ele é engenheiro florestal, tem mestrado também em engenharia florestal, além de MBA também, né? Gestão de projetos. Em gestão de projetos, e preparou uma apresentação muito legal que tenho certeza que vai chamar a tua atenção, porque o uso de drones ele tem se popularizado, mas ainda não são todas as pessoas que entendem a dimensão, a potência que essa ferramenta representa, né, Tamilon? Você vivencia isso dia a dia. Com certeza. O drone ele vem como uma ferramenta espetacular para auxiliar o produtor rural na tomada de decisão de uma forma muito mais rápida, né? Então a gente tem equipamentos extremamente baratos que podem ser acessíveis ao produtor rural, há equipamentos extremamente tecnificados que embarcam tecnologias de ponta que trazem uma tomada de decisão rápida para os gestores de grandes empresas. Perfeito. Vamos começar então com a tua apresentação, que você já traz aí um panorama do que pode ser feito a partir dessas imagens aéreas, né? Perfeito. O drone ele é uma ferramenta de coleta de dados, né? Então, dentre as coletas de dados que a gente pode fazer, a gente pode destacar aí fotos panorâmicas e fotos ortogonais, que podem ser utilizadas nas análises qualitativas de observação de algumas características. Com o processamento dessas imagens, a gente tem outros produtos. Por exemplo, o ortomosaico, né, que é o processamento dessas imagens, transformando numa única foto, podendo mapear uma fazenda inteira ou um talhão inteiro. Imagens de reflectância, quando a gente usa sensores multiespectrais, que conseguem captar informações que não estão acesso ao olho humano. Então, essas câmeras, elas observam informações que estão fora do visível, trazendo informações extremamente ricas. Produto desse processamento também a gente tem o modelo digital de superfície, que é o MDS, modelo digital de terreno, que são dois produtos utilizados para ter informações planialtimétricas daquele terreno. Então, são informações extremamente ricas que podem ser utilizadas para a construção de curva de nível, identificação de declividade daquele terreno. Além desses produtos, é possível obter a nuvem de pontos, que nós podemos utilizar na hora de fazer cálculo de volumes de pilha de cana-de-açúcar, de bagaço de cana, ou até mesmo de pilhas de calcário, para saber a volumetria desse material no campo. E também a videografia, que é uma excelente ferramenta para monitoramento de sinistros, incêndios, ou até mesmo para laudos e perícias. Maravilha, você viu que a partir de algumas imagens você consegue trabalhar conforme você necessitar. Agora, na cana-de-açúcar propriamente dito, né, de que maneira a gente pode utilizar? Bom, o drone ele pode ser aplicado em diferentes momentos do ciclo produtivo da cana-de-açúcar, podendo se destacar prospecção de áreas para arrendamento. Então, o drone é uma ferramenta extremamente barata para você identificar se aquela área ela tem um potencial agronômico para ser cultivado, assim como avaliação e perícia da situação ambiental, se há ou não um passivo ambiental, um problema com APP, reserva legal, para essas áreas que estão sendo abertas para a produção da cana-de-açúcar. Levantamento de dados e variáveis topográficas. Então, como eu falei, declividade, a área propriamente dita dos talhões e o posterior dimensionamento e forma desses talhões são possíveis serem feitos com a utilização e apoio do drone. Monitoramento de pragas e doenças. Então, ao longo do ciclo produtivo da cana-de-açúcar, é possível você observar feições e características de algumas pragas e doenças que podem ser combatidas antes mesmo que ela traga um dano econômico para a lavoura. Ou seja, vai te auxiliar na tomada de decisão do que fazer ali com aquela lavoura, né? Perfeito.
Assim como o acompanhamento constante do ciclo produtivo. Então, eu consigo monitorar desde a hora do plantio, monitorando falhas de linha de plantio, monitorando a ação de terceirizados que possam eventualmente estarem trabalhando ali naquele talhão e verificando se o que foi contratado de fato está sendo executado. Então, é uma forma de ter uma auditoria, é o dedo duro do produtor rural. Também é possível fazer inspeção segura de áreas com sinistros e fenômenos climáticos severos, né? Então, muitas lavouras, elas sofrem com geada, com incêndios, então é possível você monitorar e muitas vezes até ter uma informação privilegiada em situações assim, sem colocar a vida do seu colaborador em risco. Apoio à estimativa de produtividade, né? Tonelagem de cana por hectare. Então, passando por um processamento, a gente consegue estimativas de área efetivamente plantada e também ter uma noção do que aquele talhão pode produzir. Uso de imagens, o manejo integrado de pragas, liberação de cotésia, tricograma para combater pragas da cana-de-açúcar e rastreamento de linhas de plantio para a colheita mecanizada. A gente sabe que a colheita é uma fase extremamente importante e que deve ser rastreada essas linhas para conseguir fazer a colheita que trabalha 24 horas por dia. Agora você traz imagens importantes aqui, interessantes também, que fala sobre a gestão dos recursos naturais, né? Também é uma ferramenta extremamente importante que vai te dar escala, vai te dar ganho de escala, vai te dar exatidão, vai te otimizar tempo, né? Perfeito. As imagens de drone podem ser utilizadas para o cadastro ambiental rural, né? Assim como licenças ambientais que podem ser feitas, né? Então aqui eu trago um exemplo de monitoramento de APP, onde a gente observa a necessidade de um reflorestamento durante o leito desse rio e também monitoramento da vegetação ao entorno desses leitos d'água. Extremamente importante para a gente ter a certeza de que a parte ambiental está sendo bem executada. Uhum. Então, como foi falado, o drone pode ser utilizado para apoio ao georreferenciamento e o dimensionamento de talhões, né? Então, aqui é um exemplo dos produtos obtidos. Então, a gente tem o ortomosaico, modelo digital de superfície e de elevação. Por meio desse, a gente consegue fazer curva de nível, ter informação de relevo e saber qual que é a declividade daquele talhão. Então, a gente sabe que até 12% é uma declividade aceitável para ter um nível de mecanização efetivo. Acima disso, não seria uma área adequada a ser utilizada, né? Então, um exemplo aqui do ortomosaico do modelo digital, mostrando como que esse terreno ele comporta, para onde que vai ser o decaimento dessa água e como que deve ser feito o futuro plantio da cana. Outra novidade é que o INCRA liberou a possibilidade de utilização dos drones para o georreferenciamento. Então, aquelas áreas de difícil acesso, beira de rio, a gente pode utilizar o drone para fazer essa atividade. Lembrando que existem algumas regrinhas que podem ser encontradas nesse decreto aí. Uhum. Vamos só voltar aqui, aproveitar, vamos trazer um pouquinho dessas regras ali que você menciona, vamos frisar isso aqui. Tá, um uso mínimo de 20 pontos para checagem. São a utilização de 20 pontos de checagem, tem que demonstrar toda a fase de processamento e é a parte estatística que deve ser utilizada para comprovação dessa atividade. Falando já da parte de legislação, é importante frisar a necessidade da pessoa estar regularizada com o seu equipamento, né? Então, a regularização junto à Anatel, junto à ANAC e junto ao DSEA, que são os órgãos responsáveis por regulamentar e fiscalizar a utilização dos drones de um modo geral. Ou seja, né, não adianta você comprar o equipamento e pôr para voar ali sem você passar por obedecer essa normatização. Perfeito. Então, a pessoa que deseja utilizar essa tecnologia, ela deve estar com seu equipamento regularizado e solicitar o voo sempre que for executá-lo. Então, só para a gente finalizar aqui, o cálculo, é possível também fazer cálculo de volume de bagaço de cana, monitoramento de erosão do solo, projeto de terraceamento, mapeamento de terraços, levantamento de curva de nível e também o mapeamento de linhas de colheita para o plantio automático, né? Uhum. Então, assim, a gente mostrou aqui um panorama de várias possibilidades de utilização dentro do processo produtivo da cana-de-açúcar, mostrando que o drone ele é uma ferramenta que traz eficiência, economia, principalmente com mão de obra, diesel e logística, e ele traz uma informação extremamente confiável e assertiva.
tem sido utilizado, tem sido mais utilizada essa ferramenta no campo? Você tem notado isso? Com certeza, cada vez mais os drones estão presentes nas propriedades rurais, e eu gosto de falar que, assim como o produtor rural tem um trator hoje, ele vai ter um drone nos próximos 3 anos. Então o drone ele vai ser uma ferramenta indispensável ao produtor rural em diferentes fases do seu processo produtivo, independente da cadeia produtiva que ele está presente. Por isso que é tão importante o treinamento, né, o conhecimento. A gente viu ali uma gama de situações que podem ser geradas a partir dessas imagens captadas pelo drone, ou seja, é um olho lá no alto, né, algo que você não conseguia com essa facilidade, por isso é importante o conhecimento, a busca de treinamento, a busca por informação, capacitação justamente para você dar conta, né, poder utilizar, extrair dessa ferramenta tudo que ela pode oferecer. Vamos fazer uma pausa por aqui então, Tamilon? Daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso com um Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje trazendo informações sobre o uso do drone na produção de cana-de-açúcar, um assunto muito bacana e com certeza no segundo bloco você vai gostar, porque tem muita imagem, tem muito exemplo importante que vai te despertar ainda mais atenção para essa ferramenta. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre o uso do drone como ferramenta de precisão na produção de cana-de-açúcar. Quem está aqui comigo é o Tamilon Camilo Dias, que é engenheiro florestal, tem mestrado também em engenharia florestal e está dando uma aula, uma verdadeira aula sobre o uso do drone na produção de cana-de-açúcar. Tamilon, você trouxe ali no primeiro bloco as inúmeras possibilidades que surgem a partir da utilização do drone, a partir das imagens captadas pelo drone. Agora fica sempre aquela dúvida, né? Como chegar até aquelas imagens? Não adianta só você ter uma foto, ter um vídeo lá de cima, se não souber transformar isso daí em produto, em informação de qualidade e, claro, também como um produto de ferramenta das ações que você vai utilizar. Tem todo um processo por aí, né? Maravilha. Então, o drone sozinho ele não faz nada. Então, existem processos e mecanismos que devem ser utilizados, somados ao conhecimento técnico, né, do agrônomo, do engenheiro florestal, do veterinário, para que a gente consiga ter uma tomada de decisão assertiva. Então, como vocês podem ver aí, o drone ele é responsável por fazer a coleta dos dados, que no caso são as fotos. Essas fotos elas são processadas e geram um relatório, né? Então, um mapa temático demonstrando praga, doença ou qualquer informação que seja do nosso interesse. Essas informações elas podem ser levadas para GPS que estão embarcados nas máquinas e gerando um processo mais automatizado. Nesse exemplo aqui é uma fertilização em taxa variável e aplicação localizada de defensivo, ou seja, ele usa a quantidade certa no local certo. E posteriormente esses resultados na prática geram economia de recursos e maior produtividade. Então o drone ele traz essa vantagem de escala, tempo e um dado extremamente útil na tomada de decisão do gestor como um todo. Na próxima tela você tem as etapas do mapeamento. Né? Então, quais são as fases que são feitas para que a gente consiga extrair todas essas informações? A primeira delas é fazer um plano de voo, onde a gente define a altura, sobreposição, o GSD, que é o tamanho do pixel da imagem, qual que é a qualidade dessa imagem que a gente deseja. Posteriormente, executar o voo. Então, existem questões de segurança que devem ser observadas, como velocidade do vento, probabilidade de precipitação, dentre outros. Em seguida, a gente traz essas fotos para fazer os processamentos das imagens. Então, a gente junta aquele monte de foto, como se fosse uma coxa de retalho, e transforma numa única imagem para a gente começar a extrair essas informações. E, por fim, a gente faz a análise dessas imagens para aí sim a gente conseguir todas aquelas informações que foram mostradas. Muitas pessoas confundem achando que o drone faz tudo. Então, a fase do drone equivale a 20% desse processo. Os outros 80% referem-se à geração do ortomosaico, processamento semi-automatizado e a geocodificação das informações, para, no fim, a gente gerar os mapas das áreas de interesse. Né? Então, é um processo que aparentemente parece ser muito complexo, mas por meio de treinamento, qualificação e uma equipe bem definida, a gente consegue extrair o melhor que o drone tem a oferecer como ferramenta. Né? É importante sempre frisar, além dessa, um pequeno percentual, né? Você tem todo um trabalho após a coleta dessa imagem, mas é importante que sempre fique aquela mensagem que você trouxe no primeiro bloco, né? Você estima que daqui a 3 anos vai ser como um trator. Todo produtor, toda fazenda, toda propriedade que trabalha com atividade rural vai ter que ter um equipamento desse, porque ele gera essa possibilidade de informações aí, otimizando o tempo, né? Mas tem todo esse preparo de conhecimento
né? Ou seja, capacitar a mão de obra, ter gente qualificada, um corpo técnico qualificado, para conseguir extrair ao máximo esse processamento, essa informação e transformá-la em resultado, né? É importante você frisar isso mesmo. A tecnologia está evoluindo cada dia mais, então os drones estão cada dia mais automatizados, com inteligência embarcada. No futuro, o drone ele vai conseguir fazer o processo quase que total, mas hoje a gente ainda está numa fase de amadurecimento da tecnologia, mas a gente sabe que, como toda tecnologia, o crescimento é exponencial. Perfeito. Então, como foi falado no bloco anterior, a gente trouxe algumas imagens aqui para ilustrar, de fato, como que isso pode ser útil no setor de cana-de-açúcar, né? Então, para a estimativa de biomassa e produtividade agrícola. Então, aqui é um ortomosaico mostrando uma lavoura de cana-de-açúcar, onde a gente aplicou técnicas de visão computacional e conseguiu obter a taxa de cobertura da cana. Nesse exemplo, 68%. Então, existe uma correlação entre a porcentagem de área vegetal com o TCH, que é a tonelagem de cana por hectare, que são parâmetros que são utilizados para estimar qual que vai ser a produção daquele talhão anteriormente à sua colheita. Então, você consegue fazer intervenções nesse meio tempo. Então, nessa imagem, a gente consegue observar o mapa de cobertura vegetal, onde a gente consegue destacar apenas a área vegetativa e fazer uma inferência sobre a biomassa. Outra ferramenta muito interessante para fazer inferência quanto ao vigor vegetativo e ao desenvolvimento da cultura são os índices vegetativos. O mais famoso deles é o NDVI, mas existem vários outros índices que podem ser calculados quando a gente usa câmeras multispectrais, né? Então aqui é um exemplo na imagem que nos mostra que mais vermelho são as plantas que estão com maior vigor, que tem a possibilidade de ter uma maior produção e produtividade, e tendendo para o azul são as áreas que têm menor vida, né? Então o solo exposto está em azul. Então, com a imagem desta, o gestor consegue fazer uma tomada de decisão em aplicar um defensivo, aumentar a taxa de adubação, por exemplo. A gente pode acompanhar também, durante todas as fases da vida da cultura, né? Então, no plantio, na gradagem, na utilização de herbicidas e na sulcação. Então, os drones, eles trazem uma resolução espacial muito boa. Nesse exemplo, um drone popular que é o DJI Phantom 4, ele consegue um pixel de 4 centímetros, o que permite observar várias informações em campo, auxiliando principalmente na fase de detecção de falhas de plantio, que hoje é feito com a equipe de campo, normalmente composta por mulheres, que ficam ali amostralmente medindo as falhas acima de 50 centímetros e fazendo o procedimento de falhas, né? Com o drone, a gente consegue fazer todas essas fases em área total e trazendo um índice de qualidade de plantio extremamente seguro, em tempo hábil e sem a necessidade das pessoas estarem ali debaixo do sol. Perfeito. Então aqui é um exemplo do produto final. Então as linhas amarelas são um exemplo das falhas. Então isso tudo é quantificado, mensurado e auxilia o gestor a fazer a tomada de decisão. Outra aplicação que vem sendo feita ultimamente com um ótimo uso é a utilização de drones no manejo integrado de pragas, no controle biológico, né? Então, podendo dar o exemplo, distribuição de cotésia, tricograma e no controle da broca da cana, que é um problema muito sério na lavoura de cana-de-açúcar. Então, aqui alguns exemplos que ilustram a utilização do drone, que faz um trabalho muito rápido e sem a necessidade de estar em campo. Atualmente é feito ou a pé ou com moto e isso traz uma dificuldade na distribuição desses inimigos. Então o drone, por estar voando acima da lavoura, ele tem uma facilidade e uma assertividade muito grande. Qualquer equipamento desse, todo mundo é permitido fazer o uso do drone dessa maneira ou tem que também seguir alguma normativa? Existem normas a serem seguidas, né, de acordo com o peso da aeronave. Hoje a legislação permite a utilização de aeronaves até 25 kg, que são classificadas na classe 3, e não podendo passar dos 120 metros, né, ou 400 pés, que é o teto limite da utilização de qualquer drone atualmente. Perfeito. Então, dando continuidade, a gente pode utilizar os drones também para o mapeamento de magnitude de extensão de sinistros em lavoura, seja em florestas nativas ou na lavoura de cana. Então, aqui é um exemplo, né, de que foi utilizada a videografia para auxílio
no combate do incêndio, né? Foi utilizada a informação vinda do drone para fazer o contrafogo e combater esse incêndio, diminuindo a magnitude desse problema. Assim como monitoramento para eventuais seguros agrícolas e é uma informação interessante. E por fim, os drones também têm sido utilizados na pulverização agrícola, né? Em função da legislação nos permitir utilizar drones até 25 quilos, a gente tem uma limitação técnica aí, podendo carregar no máximo de 10 a 20 litros de defensivo, mas que para algumas atividades é extremamente útil, né? Então, problemas com deriva, aplicação desses defensivos em áreas de alta inclinação, o drone se mostra como uma excelente ferramenta. E num futuro próximo, com a atualização da legislação, a gente vai poder ver a pulverização em larga escala na cana-de-açúcar ser feita apenas com drone, tirando o risco da vida humana, que a gente sabe que existem muitos acidentes com a aviação agrícola, né? Tamilon, quem está assistindo, está acompanhando, tenho certeza que despertou a atenção, ficou interessado. Qual o primeiro passo para quem quer trazer para a própria propriedade, para a própria fazenda, um equipamento desse e qualificar profissional para trabalhar? A tecnologia está acessível a todos. O Senar do Mato Grosso ele tem um curso de qualificação de utilização de drones no agronegócio. Então, o primeiro passo é buscar a qualificação, conhecer quais são os equipamentos mais adequados para a sua realidade, para o tamanho da sua propriedade, para a área de atuação que você está presente e buscar estar regular junto à legislação. Perfeito. Treinamento, então, quem quiser levar esse conhecimento para a região, procura o Sindicato Rural, entre em contato com o Senar, leva o Tamilon lá para poder dar uma aula sobre o drone, sobre as possibilidades, né, as infinitas possibilidades e com certeza uma tecnologia que agrega muito conhecimento, agrega muita vantagem para a propriedade, dependendo, é claro, do conhecimento, como o Tamilon frisou aqui. Obrigado pela tua participação, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Mato Grosso, ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Traga mais vezes assuntos como esse, que são muito importantes, despertam muita a atenção de quem nos acompanha. E você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira e até semana que vem.